Graça e paz, amadas. Eu estou tão feliz essa noite de estar aqui. A semana todinha me vinha uma alegria assim que brotava de dentro. Eu me pegava rindo só imaginar em estar aqui para compartilhar algo que Deus me colocou no meu coração para vocês. E é engraçado que é um misto de sentimentos, né? Ao mesmo tempo que é uma alegria imensa de fazer algo que você sabe que foi chamado para fazer, sabe que nasceu para isso, o frio na barriga sempre está lá. E que bom que a gente não é movido pelo que sente, né? E isso só prova que a nossa dependência sempre é dele e sempre vai ser dele. Não só aqui, como em todos os desafios, circunstâncias e situações da nossa vida. Se a gente não depender do Espírito, a gente vai depender de nós mesmos. E subiu uma palavra durante um louvor que não foi nada do que eu escrevi. E eu vou começar um pouco por ela. Talvez eu entre em algumas coisas que eu escrevi, eu não sei. Que é sobre o amor de Deus nos persegue. Quantos creem que o amor de Deus nos persegue? Deus é tão rico, a Bíblia diz que Ele é tão rico em amor. Não em ira, em amor. Que Ele teve a necessidade de criar um homem para derramar esse amor. Você foi criado para que Deus derramasse o amor dele sobre você. Só que coisas acontecem na nossa vida, distrações acontecem, desafios acontecem, que faz muitas vezes a gente enxergar esse amor de forma distorcida. Porque tudo que acontece, a gente sempre fica perguntando onde está Deus nisso. Quem não? Por que isso está acontecendo comigo? Onde está Deus no meio disso? Se Ele me ama tanto, porque eu estou passando por isso? Eu acho que é um questionamento que todo mundo faz. E eu acho que vai em várias etapas e desafios das nossas vidas. Depois que a gente passa desses desafios, a gente agradece, porque depois que a gente passa, a gente entende porque passou. Mas enquanto a gente está lidando com eles, a gente não entende porque está passando. E eu acredito que todas nós, em alguma etapa da nossa vida, ou até agora mesmo, todas nós, eu posso falar com convicção, está passando por algo que é maior do que a sua capacidade de resolver, de entender ou de consertar, né? Pode ser um problema grande ou pequeno, mas que você se sente numa posição de desafio. O que é desafio? Incapacidade de lidar com algo. O desafio é uma incapacidade de lidar com a situação que você não sabe como resolver. Mas o desafio, ele tem outro lado também, porque ele mostra a sua incapacidade, mas ele mostra que o desafio ele vem para ser vencido. Tudo na vida é a forma como a gente enxerga. Eu posso enxergar uma situação de duas formas. Eu posso enxergar o desafio como algo que quer me derrubar, porque é algo grande, ou posso enxergar o desafio como algo que pode me promover, porque é grande demais para eu resolver e eu vou colocar na mão daquele que pode fazer. Então tudo na vida não é sobre o que a gente passa, é sobre a gente estar colocando os nossos olhos. Porque muitas vezes a gente está olhando, mas não está enxergando. Muitas vezes a gente está olhando, mas não está vendo. E uma das minhas orações nesse tempo específico, eu posso dizer que todos os dias faz parte da minha oração, é dizer assim: Pai, que eu veja. Porque muitas vezes a gente não está enxergando da forma como a coisa está acontecendo na íntegra, na verdade.
Porque existe uma verdade natural, onde a gente enxerga a situação e a gente já tira uma conclusão sobre ela, que pode ser verdade a conclusão que a gente tira ou não. Às vezes não é da forma como a gente enxerga, mas a nossa crença ou a nossa incapacidade enxerga dessa forma. E tem a realidade espiritual. Amém? A forma como a gente enxerga a situação vai de acordo com como a gente se encontra na situação. Porque tem dia que a gente está com uma fé que a gente pode derrubar qualquer coisa na nossa frente. Mas tem dia que a gente se encontra que parece que uma besteirinha, um filho falou algo e a gente já tem vontade de chorar. Não é assim? E você muitas vezes não entende esse misto de sentimento que parece que você tem fé ou que não tem fé. Não é sobre ter fé ou não ter fé. É sobre entender que você é um ser humano limitado e que tem falhas, mas que você crê num Deus que é perfeito e que pode fazer tudo em qualquer situação, independente do que você está sentindo, fazer algo superior àquilo que você pensa ou imagina. O problema é que a gente quer ter resposta para tudo, solução para tudo, entender tudo e controlar tudo. E toda transformação que Deus quer fazer na nossa vida é que justamente a gente não tenha o controle sobre ela. Porque se você tiver o controle sobre ela, você não precisa de um Deus. Você não precisa dele. Se todas as situações que acontecem na sua vida estão sob seu controle e você dá conta, você não precisa de Deus. Mas mesmo as situações que você controla e dá conta, Deus pode ter uma forma melhor de fazer do que você. Porque tem situações que você consegue dar conta, ou você acha que consegue, porque você acha que na sua capacidade você já criou habilidades naturais, porque a gente desenvolve habilidades naturais para resolver aquelas situações. Não é verdade? E tem situações que a gente nunca lidou e por isso a gente não criou habilidade sobre ela. Porque toda habilidade é construída quando a gente passa por situações parecidas e diz assim: ah, eu já passei por isso, então já sei como eu vou resolver. Ninguém cria uma habilidade do nada. Ontem eu estava conversando com meu filho e eu sempre digo isso a ele. Eu disse: meu filho, você é muito inteligente. Agora, uma pessoa inteligente é o quê? Uma pessoa que tem capacidade, facilidade de aprendizado. Mas ninguém vai aprender algo que nunca leu, que nunca viu, que nunca experimentou. Não é verdade? Mas a pessoa que tem essa facilidade, quando ela lê, quando ela escuta, ela aprende mais rápido do que as pessoas que não têm uma capacidade intelectual tão avançada. Não é verdade? E eu digo a ele: você tem facilidade e é inteligente, porém você acha que não precisa estudar. É isso que você não entende. Uma coisa não anula a outra. Você pode ter uma habilidade para resolver a situação, porque você já passou diversas vezes pela mesma, você sempre quer repetir o mesmo padrão de comportamento que deu certo na primeira. Ou talvez nem deu, você deu um jeitinho para a coisa não piorar. Ou você acha que deu e que não piorou, porque você imaginou que poderia ter piorado na sua mente, e não chegou a piorar, porque na verdade nem ia acontecer. E na verdade você acha até que deu um jeitinho, você na verdade não fez foi nada. Porque você não sabe o que ia acontecer, você já imagina. E por não ter acontecido, você acha que deu um jeito. Eu não escrevi sobre nada disso. E a gente vive em ciclos, sabe, intermináveis. Sabe por quê? Porque a gente sempre está buscando caminhos auxiliares para lidar com as situações que vêm na nossa vida. Quando acontece no nosso dia a dia situações que aparecem ou que surgem, que a gente não espera, que não são notícias muito agradáveis, muito boas, qual a primeira reação que a gente tem? Correr para resolver? Será que a gente tem a capacidade de parar, entrar no quarto, orar e pedir direção a Deus de como seria a melhor forma de fazer? Sabe o que a gente pensa muitas vezes?
que a coisa é tão urgente que, que a gente não vai ter nem tempo para fazer isso. Porque a gente sempre está querendo se livrar das coisas que acontecem na nossa vida que não são agradáveis. Já perceberam que tudo que não é agradável a gente quer se livrar logo? Porque parece que enquanto você não se livrar, você não vai ter paz. Mas é uma falsa paz, porque você não se livrou, você simplesmente colocou para trás. Por isso que um determinado tempo vem e aquela coisa parece que apareceu de novo. Enquanto você não permitir que o Espírito trate em você a raiz mais profunda de todas as reações que você tem, ou ciclos de comportamentos repetitivos que você vem tendo para as mesmas situações, você nunca vai viver fora disso que você vem vivendo, que você vem tentando sair. Porque você sempre está repetindo a coisa da mesma forma. E isso é tão natural dentro de nós, é tão automático, que a gente faz e não percebe. A gente não percebe que isso acontece. Sabe por quê? Porque a gente cria hábitos. E hábito é igual você acordar e você tem que tomar banho para trabalhar e comer, tomar café. E você sai, então você nem pensa que você vai tomar banho ou tomar café. Você já faz. Então, quantos comportamentos, atitudes a gente está tendo no automático, sem pensar, sem saber por que você reage daquela forma, sem saber por que você se comporta daquela forma em determinadas situações que vêm para você. Sabe, um belo dia, alguns anos atrás, Deus passou por uma situação bem difícil e Deus começou a ministrar algo no meu coração. E eu estava tentando controlar ele e meus filhos dentro de casa. E era algo tão sutil, porque na minha cabeça eu estava querendo o bem deles, sobre coisas que eu corrigia, falava, que eu achava que era o meu papel de mãe. Né? Cuidado de mãe, cuidado de esposa. Ah, não faça isso, não é assim, né? Quem é mãe, quem é esposa sempre acha, estou fazendo para o bem deles. Não. Muitas vezes é para não confrontar aquilo que você não gosta neles. E aí você quer controlar e manipular porque aquilo te desagrada. E eu só fui perceber isso porque eu fui para aquele lugar e Deus começou a ministrar no meu coração. Sabe por quê? Porque eu estava num nível de estresse que eu não estava me aguentando. Eu estava num nível de estresse que eu estava a ponto de explodir. E Deus precisava me sinalizar de onde vinha tudo isso. E eu imaginava que era de um monte de circunstâncias que estava acontecendo, que para o meu olhar, para aquilo que eu conseguia ver, era o que estava provocando tudo isso. E era algo tão simples que eu não conseguia enxergar. Porque a gente olha, mas não vê. E tudo que o Espírito Santo quer é que você veja. E eu consertei algumas coisas e pedi ajuda a Ele, porque até quando Ele sinaliza algo no nosso coração, sobre algo que está em desacordo, para o nosso bem, porque tudo que Ele faz é para o nosso bem, porque quantos creem que o amor de Deus nos persegue todos os dias. Quando eu erro, quando eu acerto, sempre, todos os dias, independente do meu comportamento, do que eu faça, amém? Então tudo que Ele quer é derramar esse amor, e para eu receber esse amor, Ele precisa corrigir algumas coisas que não me fazem bem. Porque se eu não estou bem, quantas vezes você às vezes não está bem, que às vezes a outra pessoa quer dar amor, até isso você não quer, até isso te irrita. Você não está bem, está irritado e a pessoa quer te abraçar, e tudo que você não quer. Hoje não, você diz assim, hoje não é verdade? Então como é que Deus vai te amar, você cheio de coisas que você não sabe? Você não vai conseguir nem receber. E quanto mais você vai caminhando nessa construção com o Espírito, mais coisas simples que você não está observando, Ele vai te sinalizando.
Porque a vida com Deus, eu creio, pela minha experiência e pela minha caminhada, é mais tirar de você aquilo que não te pertence do que colocar, porque Ele já te deu tudo. Então, se Ele já te deu e eu não estou vivendo, é porque tem algo dentro de mim que precisa ser retirado para que eu veja e para que eu consiga viver aquilo que Ele já disse que já é meu. Então, a gente às vezes está procurando um monte de palavra, um monte de coisa, sabe? Porque precisa receber onde já está dentro, e Ele só quer que você tenha comunhão com Ele, para Ele tirar aquilo que está dentro de você, para que você veja. Só que situações e circunstâncias se levantam na nossa vida constantemente. Em níveis pequenos, em níveis mais altos. Mas tudo isso se resume na forma como eu vejo. Aconteceu algo, porque pelo menos o Espírito Santo trata comigo nas pequenas coisas. Semana retrasada, uma pessoa pegou um vídeo, porque agora a moda é as pessoas pegarem o vídeo de alguém falando, aí bota o vídeo atrás, a pessoa na frente, a pessoa criticando o que a pessoa está falando atrás. Vocês já viram isso? Eu disse, meu Deus, a pessoa deveria estar falando algo para edificar, está criticando o que a outra está falando, ainda que a outra esteja fazendo algo que talvez não seja bom. Mas eu acho que para mim é uma perca de tempo, porque se a outra está falando algo que já não é bom, a outra está exaltando o que ela não falou de bom. Né? É meio... Só que a gente às vezes fica mente burra. Sabe, eu disse, rapaz, eu parei. Eu disse, peraí. As pessoas estão aplaudindo a crítica de um vídeo que já não é bom, e a pessoa criticando o vídeo que já não é bom, e o povo ainda olhando. Porque parece que a coisa é tão automática que a gente vai vivendo, que a gente concorda também com isso, sabe? Até a gente parar para pensar. E era uma blogueira que estava dando caixa de chocolate no sinal, e as pessoas estavam criticando porque foi filmado ela fechando o dedo na mão de um menino que estava na rua. E as pessoas estavam criticando que ela estava fazendo aquilo ali, porque ela queria divulgar que era uma pessoa que fazia o bem. E as pessoas criticando que ela estava fazendo aquilo ali por marketing e não de coração. Aí vocês vão entender o que eu quero chegar. E aí eu caminhando, que eu medito muito quando eu estou caminhando e correndo na rua, eu pensando nessa cena, o Espírito Santo bradou no meu coração e fez: tudo é a forma como você vê. E que parâmetro você compara aquilo que você vê? Como assim? Ele disse: se eu for comparar que a atitude dela é errada porque ela não está fazendo de coração, eu vou criticar a atitude dela, ok? Se eu for comparar que tem muita gente agora no sofá não fazendo nada, eu vou dizer que a atitude dela foi a melhor do mundo. Concordam? Então vamos lá, é a mesma atitude ou não é? O que mudou? O parâmetro de comparação. Então sempre a gente está julgando algo no nosso parâmetro e na forma que a gente enxerga a coisa. Veja como ver, ou olhar é diferente de enxergar e ver. Então, quando você para analisar um pequeno ato desse, na profundidade disso, e o Espírito Santo disse: você entendeu que a atitude dela não foi ruim? Porque muitos estão agora no sofá e nem uma caixa de chocolate deu a ninguém. Então, é melhor o menino receber uma caixa de chocolate e não saber que ela fez isso para divulgar e para o marketing, mas ele recebeu algo, do que quem não está fazendo nada e está no sofá criticando o outro. É porque a gente sempre exige demais do outro. Ah, tem que fazer, mas tem que fazer de coração, tem que fazer desse jeito. Você sabe se o outro está dando o melhor do que ele tem? Você sabe de onde essa pessoa veio? Se ela tem problema de aceitação, e aí ela faz para mostrar algo que ela ainda não consegue ser. Gente, é para a gente orar e ter compaixão numa vida dessa e não criticar ela. Sabe por quê? Porque o lugar mais medíocre do mundo é você viver de aceitação. O lugar mais medíocre do mundo é você saber que você não sente dentro do seu coração compaixão pelo outro e você faz por uma aceitação. Mas às vezes a vida e as circunstâncias, a situação que a gente passa é tão dura que a gente vai endurecendo muitas vezes.
E muitas vezes eu me peguei assim, não nesse nível, dessa forma, mas coisas e situações que eu via antigamente, que a primeira coisa que eu fazia era correr para ajudar. Por muita coisa e fases difíceis que eu vivi, e que eu passei, e que estou passando, eu me vi com o coração endurecido para a necessidade do outro. Coisa que antes eu não pensava duas vezes em fazer. E você não percebe que isso acontece. É muito sutil. Ah, estou cheia de problemas, já tem coisa para resolver, ainda vou resolver o do outro. Eu não estou nem com tempo para mim, eu vou ter para o outro. Eu já estou apertada, estou sem dinheiro, estou tentando resolver meus problemas, eu vou dar ao outro. E você entra num ciclo tão silencioso, que você se depara com um lugar que você nem imagina como você chegou ali. Porque o mesmo caminho que o Espírito Santo vai fazendo com você, de forma sutil, que você não sabe nem como chegar num lugar que você está querendo ir e não sabe como, do mesmo jeito é para as outras coisas. A frieza. É tudo sutil. Os dois lados é muito sutil. E você não percebe. Precisou, exatamente ontem fez um mês, eu compartilhei isso no evento de céu. A maioria eu acredito que não estava aqui, mas eu vou compartilhar porque é importante. Precisou Deus dizer assim, você precisa parar. Mas Ele me parou obrigado, e eu nem sabia que isso ia acontecer. E eu tinha sido chamado para ser cobaia de um procedimento, onde essa médica ia receber uma máquina, que ela faz sedação consciente, que você fica dormente, porém você está acordada, você não fica sedada. Imagina que você vai fazer uma endoscopia, que você é sedada e só acorda quando acaba o procedimento. Nesse procedimento, eu ia ficar acordada, consciente, porém eu não tenho dimensão do tempo, não vou sentir dor, não vou sentir nada, porque eu estou dormente, ok? E nesse dia, e nos dias anteriores, estava vindo uma chuva de informações e de circunstâncias difíceis de lidar. E de manhã cedo, antes de eu ir para esse procedimento, a gente tinha recebido 3 notícias bem que a gente não esperava na empresa. E eu confesso que quase que eu desisti de fazer o exame, mas disse, pô, é de graça, a menina está contando comigo, o técnico vai vir de São Paulo para ensinar ela como é a máquina, e eu sou a cobaia dela, que ela vai ver como é que funciona. E eu não posso desistir agora em cima da hora, que ela não vai arrumar outra pessoa. E aí eu cheguei lá muito angustiada, porque meu corpo estava lá, mas minha mente não estava lá. Porque minha mente estava querendo o quê? Solucionar as coisas que estavam acontecendo. Apesar que eu não tinha como solucionar, porque era algo acima da minha capacidade de resolução, que é um desafio. Só que todo desafio que vem para a nossa vida, ele vem para mostrar o quanto Deus nos ama. Porque é nesses desafios que Ele vai, através de você, mostrar que você tem capacidade para enfrentá-los. A capacidade que você nem imagina que tem. Porque essa capacidade não vem de você. Quando eu venho aqui, eu venho porque eu confio naquilo que o Espírito Santo me diz. Que eu tenho capacidade para estar aqui em cima, falando para vocês. Mas quando eu olho para o meu passado e para tudo que eu vivi, minha carne diz que eu não nasci para isso. Ok? Por que eu venho? Porque eu me desafio. E sempre eu digo que eu subo aqui, eu digo assim, Pai, eu confio em você. Eu confio que você está dizendo algo a meu respeito, que eu me vejo, mas minha carne, muitas vezes, não entende. Sabe como você sonha com isso, vê isso pelo Espírito, mas a sua carne parece que não concorda com o seu Espírito, e parece que o Espírito quer ir, a carne quer ficar, o Espírito quer ir, a carne quer ficar. Porque no Espírito você está pronta, mas a carne, ela estremece. Sob situações
que você se sente incapaz de fazer. E tudo que o Espírito Santo quer nessa jornada chamada vida é mostrar que você não foi feito com limitações. Que você foi feito para prosperar, para curar, para avançar, para libertar e para transformar não só a sua vida, mas a qualquer lugar que você chega. E quando eu entrei para fazer esse procedimento, eu estava muito nervosa. Primeiro, pelas situações que estavam acontecendo. E segundo, pelo medo de ser sedada. Eu ficava imaginando, e se eu sentir dor? E se não for bem assim? E se ela não fizer direito? Porque eu estou sendo a primeira. Então vinha um monte de coisa na minha mente. Mas ela não sabia de nada que estava acontecendo dentro de mim. Porque eu não demonstrava. E quando começou o procedimento, eu tive uma crise de pânico. E eu disse dentro de mim, dizia assim, você não vai conseguir. E aí foi quando eu disse, Espírito Santo, comecei a orar em língua bem baixinho. Eu disse, Espírito Santo, você vai tratar comigo, o que é que está acontecendo aqui? Porque você sabia que Ele quer te auxiliar em tudo na tua vida. Tudo que você coloca a Ele, um simples exame. Se você colocar a Ele, Ele vai ministrar no seu coração tudo que está acontecendo. E aí eu comecei a orar em língua bem baixinho. E o cara disse, vou começar. Só que ele começa a te introduzir no oxigênio. E depois de alguns minutos ele vai introduzindo o outro gás, que eu esqueci o nome, que é que faz o efeito da sedação. Você respira, na verdade, é pelo nariz. E quando ele colocou, eu já comecei a ficar agoniada. É como se eu estivesse me sentindo presa, sabe? E o Espírito Santo soltou algo no meu coração. Ele disse assim, você não quer perder o controle. Você até no exame, você quer controlar as suas reações. Eu disse, pai, mas você já ministrou essa palavra no meu coração anos atrás. Eu já deixei isso, já deixei aquilo, já deixei aquilo. Ele falou, você ainda não entendeu o que é soltar tudo. Tudo que você está vivendo hoje, todas as situações, circunstâncias, adversidades, problemas, se resume a uma coisa só: rendição. Você tem que aprender a se render, porque não vai ter transformação na sua vida enquanto você não aprender a se render. Aí ele falou muito forte no meu coração: não há transformação sem rendição. E a rendição só vem quando você deixa de controlar as coisas, as situações e as coisas da sua vida. E aí eu disse, pai, mesmo com medo, eu vou enfrentar isso aí, porque eu preciso entender mais a fundo o que você está dizendo. Porque o Senhor está falando que eu preciso ainda me render. Mas como é isso? Como é que eu vou? Porque, gente, quando o Espírito fala uma coisa, até o que Ele fala, Ele vai me capacitar para fazer. Porque se Ele disser que eu tenho que me render, eu disse, pai, eu já me joguei no chão, já disse, estou rendida, faz o que quiser da minha vida. Mas quando eu me levanto, eu estou controlando sem saber. Então, até para saber como é me render, eu preciso dele. O problema é que até quando o Espírito Santo faz, a gente quer conduzir como é que vai ser o processo. É por isso que a Bíblia diz que é uma vida de comunhão. É uma vida diária, é uma entrega diária, porque Ele vai desconstruindo em você e você vai se descobrindo quem é você. Para falar a verdade, a gente ainda nem se conhece. Porque se a gente pensar o que a gente já mudou, a gente não mudou ainda nem 1% do que a gente é. E aí, à medida que aquele gás ia entrando dentro de mim, meu batimento estava em 110, ele ia diminuindo, porque ele traz um relaxamento. Então, mesmo que eu quisesse controlar, eu não conseguia, porque o efeito do gás me obrigava, pelo menos naquele momento, a relaxar. E aí meu batimento ia descendo e eu ia relaxando. Então, mesmo que eu quisesse controlar ali, eu não tinha como. Eu estava totalmente rendida. E Deus, através desse procedimento, me mostrou o que é essa rendição.
O que é essa entrega? Porque a vida da gente é lutar, é batalhar. Eu acordo, eu faço isso, mas a gente não consegue parar para se render. A vida é mais sobre se render do que fazer. E a gente está mais fazendo do que se rendendo. Eu estava lendo hoje o versículo Marcos, se eu não me engano, que fala, eu não sei qual capítulo, versículo, mas de Marta e Maria. Eu vou ler rapidinho, só um trecho aqui que eu sublinhei, que me chamou a atenção, e eu nunca tinha visto. Lucas 10, 38. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não será tirada. O que é que acontece aqui? A gente já escutou essa passagem milhares de vezes. Só que Deus me mostrou algo aí. Que Marta, nessa situação, ela não conseguia enxergar Jesus. Ela só enxergava o quê? A sua necessidade. Ela não enxergava que Maria estava ali sentada. Ela enxergava o quê? Não era só Maria ajudar, ela estava enxergando o quê? Maria ajudar por quê? Porque eu necessito. A minha necessidade. E o que é que acontece? A gente está fazendo isso no dia a dia. A gente está tão focado na nossa necessidade que a gente não está enxergando muitas vezes Jesus nas situações e circunstâncias. E nesse procedimento que eu passei, de total rendição, Deus ministrando todas essas coisas no meu coração, porque Ele queria que eu parasse. Se Ele não conseguiu que eu parasse de alguma forma, Ele usou um tratamento, porque Deus faz de qualquer forma, contanto que você pare para escutar Ele, se você não tiver. Porque eu estou muito ocupada, porque eu estou muito sobrecarregada, porque eu tenho muita coisa para fazer. Deus uma hora vai ter que te parar, para que você veja o que você não está vendo. E naquele procedimento, à medida que aquilo ia tomando conta do meu corpo, eu ficava dormente. O Espírito Santo falou coisas tremendas no meu coração. Eu só fazia chorar por horas. Passei 3 horas só chorando. Saí de lá com o olho desse tamanho. Porque ele dizia: todo o seu problema não é isso, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. Se chama só parar de controlar e se render. A própria palavra diz que uma coisa é só necessária. A gente quer fazer 10 e não quer fazer a necessária. Porque o diabo, ele sempre vai nos distrair com situações para que a gente não faça a coisa necessária. Mas Deus, Ele deixou algo para nós. O poder de escolha, o poder de decisão, o livre-arbítrio. Ele não vai te forçar a fazer algo, mas você tem que entender que você precisa desse algo. Sabe uma necessidade que a gente tem de dormir, comer? Estar naquele lugar é uma necessidade. Enquanto a gente não introduzir essa necessidade e entender que é uma necessidade real, que tem que fazer parte da nossa rotina, da nossa vida, como respirar, a gente nunca vai entender esse lugar de rendição e transformação, porque só o Espírito consegue fazer isso. Você não consegue se render.
Você pode até expressar sentimento e gesticular de rendição, mas se render, só o Espírito consegue fazer dentro de você. E nesse procedimento, eu estava tão livre no Espírito que eu não me ative a tempo, espaço, pessoas. E eu profetizei para a médica, para os auxiliares. Falei em língua, não quis nem saber. Porque eu estava tão livre de quem eu era e de onde eu estava, tão rendida, que eu não medi consequências. Porque sabe que a gente às vezes mede muita coisa. Ah, mais aqui, mais ali, mais aqui não pode isso, mais aqui o povo vai se escandalizar. E quando eu terminei o procedimento, e antes de terminar o procedimento, depois que eu dei palavras específicas às duas, que eram duas irmãs, por coincidência, eu dopada, as duas estavam me abraçando, me agradecendo. Elas pararam o procedimento, e eu vi as duas me abraçando, eu deitada, pelo aquilo que tinha acontecido. Mas fui eu? Não. Deus precisava de alguém para tocar a vida delas. E se eu não me rendesse, mesmo que fosse forçado por um procedimento, eu não teria tocado a vida delas. Deus não teria atuado, porque a gente às vezes limita muito lugar, circunstâncias, situações. Aqui não é lugar para isso. Não, mentira. Isso é o que o diabo quer colocar na nossa mente, para que a gente não manifeste o reino lá fora. As pessoas estão sedentas disso. As pessoas estão com fome dessa palavra. Do mesmo jeito que vocês têm fome de estarem aqui recebendo essa palavra, as pessoas lá fora estão muito mais. Porque eles não sabem que isso existe. Eles não têm dimensão de quem é Deus. Se a gente ainda não tem completa totalidade da dimensão de quem é Deus, a gente anos ouvindo, estudando, imagine quem está lá fora. E eu saí de lá quase 4 horas da tarde, cheguei 7 horas da manhã, eu não tinha dimensão de tempo e espaço, eu saí tão atordoada, tão regozijada no Senhor, tão agradecida, que eu fui para casa contando tudo a meu esposo, chorando tudo de novo, sabe, porque o amor de Deus, Ele nos persegue. Porque Ele deu para mim exatamente o que eu precisava e não aquilo que eu queria. E através disso, sabe que Ele foi construindo cada dia depois disso, coisas no meu coração, que Ele disse: quantas orações perdidas você faz? Que nunca vão acontecer. Porque você está orando a sua vontade. Você já perguntou qual a minha? A minha palavra diz que a minha vontade é muito superior à tua. Deus sabe mais o que você gosta do que você mesmo. Porque o que você acha que você gosta, você acha, não é o que você gosta. O que você acha que é um sonho para a sua vida, você acha que é um sonho, mas quando você estiver lá, você vai descobrir que não é. Aquilo que você foca na sua vida e bota como meta, quando você chegar lá, você vai ver que não representa nada para você. Porque isso é tudo perca de tempo. A gente está perdendo tempo de oração, tempo das nossas vidas, focando em coisas banais, que não tem significado para a gente. Sabe por quê? Porque a gente está tentando satisfazer as nossas necessidades básicas. A gente não veio nessa terra para sobreviver, a gente veio para viver em uma vida em uma abundância. E a gente não está usufruindo disso, porque a gente está se contentando com suprir as nossas necessidades. Focando em ser suprido. Focando em não faltar. Focando em se faltar, como é que eu vou resolver? Isso é tudo maquiagem para esconder o que é verdadeiro. Porque o que é verdadeiro não está nessas coisas. A Bíblia diz que todas as coisas já foram nos dadas. Que se Deus cobre os lírios do campo, alimenta os pássaros, o que mais dará a vocês? Nunca vai faltar pão para ninguém. Mas o que vocês enxergam é a falta de pão, é a falta de água. É negociar algo muito pequeno em troca de algo muito grande.
O diabo, ele está enganando as pessoas para que elas vão atrás disso e achar que isso é uma necessidade. Isso é uma necessidade básica de sobrevivência. Comer, dormir, se alimentar. Mas não é a verdadeira vida. E Deus começou a me levar lá para trás. Em tantas coisas que eu orei. Em tantas coisas que eu pedi. E que nunca aconteceram. Ele disse: filha, você lembra aquela situação que você orou 8 meses por isso? Você vivia em função disso, você não dormia, você chorava. Você queria que a pessoa voltasse. Você queria que Deus restaurasse. E eu não te escutei. Hoje, você queria que eu tivesse te escutado? Eu disse: não. Então foram 8 meses de oração perdida. Por quê? Porque enquanto não tiver rendição, não há transformação. A gente quer determinar nas nossas orações, nas nossas petições, o que Deus vai fazer. Enquanto a gente entender que a gente não tem capacidade, e não é a nossa função saber o que é melhor para nós, entregar o controle da nossa vida para aquele que sabe. Tudo que a gente pedir que não for de acordo com o que é melhor para nós, que a gente não sabe, é só perca de tempo. E tudo da nossa vida, a gente acaba direcionando para isso. Esforço, tempo, sofrimento. Sofrimento que muitas vezes a gente questiona a Deus porque está demorando, porque não está solucionando, porque não está acontecendo. E Deus querendo te mostrar que não é esse o caminho. Você é aqui, ó. Anos. E Deus só querendo te dizer que não é para cá, é para cá. Aí você vai dizer assim: mas Deus demora. Demora não. Você é que demora a entender. A Bíblia diz que vocês não têm porque não sabem pedir. Depois disso, gente, minhas orações mudaram. Porque Deus também me mostrou que através das coisas que eu estava passando difíceis e que eu estava focando e que, enfim, eu comecei a me esfriar para a necessidade do outro. E Ele começou a me perguntar quantas orações eu fazia para mim e quantas eu fazia pelos outros. E aí eu disse: Pai, o Senhor tem razão. Eu acho que 99,9% das minhas orações é eu. Por quê? Porque eu estava cheia de necessidades. E aí eu comecei a mudar. Comecei a orar pedindo que eu veja. Comecei a orar para a necessidade das pessoas que me pediam oração, ou que eu via que precisavam de oração, mesmo que não me pedisse. Eu comecei, quando via situações, eu disse: Pai, eu não vou orar sobre essas situações, porque eu vou te agradecer, porque isso já está resolvido. Não sei como vai resolver, não sei como é que vai ser, mas o Senhor sabe. Então eu comecei a entender que enquanto eu perdia tempo orando pelas minhas necessidades, eu estava deixando de enxergar o que estava acontecendo. E eu estava alimentando cada vez mais essas necessidades dentro de mim. Quanto mais eu orava, mais essa necessidade aflorava. E quanto mais essa necessidade dentro de mim aflorava, mais a necessidade de solução e de ação sobre elas eu precisava. É como se eu não conseguisse viver enquanto Deus não fizesse algo sobre aquilo. Então, cada vez eu estava piorando.
Porque quanto mais eu orava, mais necessidade eu tinha de solução, porque aquilo estava gritando dentro de mim. E eu comecei a ver que eu estava escrava dessas situações, que passou a ser uma necessidade. E eu comecei a observar que eu não estava vivendo, que eu estava sobrevivendo. E que eu estava escrava dessas necessidades. E Deus precisou mudar o meu olhar para que eu pudesse entender que eu estava vendo, que eu estava olhando, mas não estava vendo o que estava por trás de tudo isso. E eu vou dizer a você, tem sido transformador essa caminhada desde então. De tudo que Deus vem ministrando no meu coração. E ele começou a entrar numa esfera de: filha, você já parou para pensar que quando tudo está bom, as pessoas não têm uma necessidade de pedir sobre algo que já está bom, ou de mudar algo que já está bom. Elas só têm necessidade de algo que elas acham que estão ruim. E quem diz que isso que está bom é bom? E quem diz que isso que está bom é onde eu quero que você fique, ou é onde eu quero que você esteja? Faz parte do teu propósito, faz parte da tua vida, ou é uma perca de tempo? E aí eu comecei a questionar várias coisas da minha vida. Pai, a fábrica é uma perca de tempo? Pai, a louva é uma perca de tempo? Isso é uma perca de tempo? Será que está acontecendo algo aí que eu necessito e eu não estou vendo? E estou dependendo disso? Você já parou para questionar se aquilo que você está fazendo era para você estar fazendo? Mesmo que seja algo bom? Será que a profissão que você está hoje é a que você deveria estar? Ainda que te dê recurso financeiro e te sustente? A gente nunca pensa sobre isso, né? Ah, está dando dinheiro, está dando recurso, estou sobrevivendo, pagando minhas contas. Mas a gente nunca pergunta isso ao Senhor. Porque a gente sempre está atrás das nossas necessidades. E aí eu comecei a questionar todas essas coisas ao Senhor. Eu disse: Pai, eu quero que você fale comigo sobre essas coisas. E Ele começou a ministrar algo que eu nunca pensei que eu fosse entender isso, mas só o Espírito é capaz de fazer você entender aquilo que você precisa. E Ele disse: filha, quando você é neutra numa situação, você não tem partido. Então tudo que vier, por você não ter partido, você não questiona. Quantos entendem isso? Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu quisesse vender a fábrica. Estou dando um exemplo. Então, se Deus ministrasse no meu coração que era para vender, eu ia pular de alegria. Mas se Ele ministrasse que eu teria que vender, ia ser algo difícil para mim. Pelo menos receber isso a princípio. Mas se Ele me levar para um lugar de neutralidade, que vender ou não vender, para mim tanto faz. Esse lugar é um lugar de quê? Liberdade. Então Ele: filha, você só vai saber o que é a verdadeira liberdade quando você entender que nada te move, nem direita, nem esquerda. Assim como Paulo diz: eu sei passar por qualquer circunstância e situação. Eu sei ter e não ter. Porque muitas vezes a gente pede algo a Deus e a gente acha que pra gente... Que eu já pedi a Deus que eu não sentisse, tendo ou não tendo. Quem já pediu isso? Eu já pedi. Mas a gente acha que Deus vai ministrar, sabe como? Que a gente imagina de várias formas, né? Ah, pai, acordei hoje, estou sentindo nada. Está o mundo caindo, eu não estou sentindo nada. Estou recebendo um presente e não estou sentindo nada. Não é assim, não. Ele vai precisar desconstruir alguma coisa em você para que você entre nesse lugar. E às vezes essa desconstrução não é muito confortável. Porque você vai se descobrir umas coisinhas aqui dentro que você não sabia que existia, mas que está aí. Mas precisa vir para fora, sabe para quê? Para vir cura.
para vir libertação, para vir transformação, para vir rendição. E eu me deparei numa situação que eu dizia assim: é isso. Aí no outro dia, meu coração está ardendo mais para isso. É isso, meu coração está ardendo mais para isso. Aí. Até o próprio Espírito me conduzir num lugar que ele diz assim: você precisa entender que aquilo que eu faço é bom, é perfeito e é agradável. Então, se aquilo que eu faço é bom, perfeito e agradável, não importa se é para a direita ou para a esquerda. Concordam? Se você sabe que esse caminho é bom, se eu digo assim, ó, esse caminho é bom, esse aqui não é muito bom, você vai ter dificuldade de ir para o bom? Não. Mas se eu souber que se o outro eu não tenho certeza, ou acho que é ruim, você vai assim, né? Mas se eu tenho convicção que o lado certo é esse, e que ele está me conduzindo para esse lugar, e que ele é bom, perfeito e agradável, eu tenho dificuldade? Então qual é o problema da gente entender isso? Mentalidade. Por quê? Porque a gente quer suprir as nossas necessidades. E aí a gente tem um partido e uma opinião sobre algo. E quando a gente tem um partido e uma opinião sobre algo, a gente vai ser escravo disso. E a gente nunca vai conseguir viver a verdadeira liberdade. Será que muitas coisas da nossa vida a gente está controlando Deus? Ou tentando controlar para que Ele faça aquilo que eu quero? Porque eu não quero ser confrontado, porque eu tenho uma necessidade que eu preciso suprir, ou que eu acho que eu preciso suprir. Gente, é como uma pessoa que tem um vício, e para ela deixar é muito difícil, porque ela está viciada, mas quando ela alimenta aquele vício, ela sente um prazer, mas é um prazer momentâneo, são migalhas, não é a plenitude, não é a verdade, não é a liberdade, é uma falsa liberdade. Então a gente está negociando todos os dias aquilo que Deus tem para nós. Quando a gente limita e direciona nossas orações e os nossos esforços para aquilo que a gente quer que Deus faça. A gente não vai ser confrontado nesse caminho? Vai. Eu estou sendo todo dia. Estou ainda andando nele. A carne dói, quer gritar, mas eu, Pai, o Senhor é bom. Pai, tua palavra diz que tua vontade é boa, perfeita e agradável. Pai, eu não sei como sair dessa situação, mas o Senhor sabe. Pai, hoje está difícil, mas eu sei quem está comigo. Então, se eu posso deixar uma mensagem sobre tudo isso que eu falei, é que você mude suas orações a partir de hoje. Não tente direcionar Deus para aquilo que você quer, porque nem você sabe o que é bom para você. Se você soubesse o que era bom para você, você não precisava de um Salvador, nem de um Deus. Não é verdade? Então você precisa dele justamente porque você não sabe. E porque você ainda tenta fazer do seu jeito. E porque você ainda tenta negociar. Eu acredito que para pessoas que passaram por situações difíceis, todo mundo passa, mas acredito que algumas passam mais do que outras. E muitas vezes tiveram que sustentar a família, que perderam pais, que perderam esposos e tiveram que se esforçar por algo. Faz as coisas tão no automático de tentar se sustentar, de tentar se manter, que elas nem percebem que isso acontece. Porque elas acham que ela chegou até aqui porque ela trabalhou muito, porque ela se esforçou. Não que ela não reconheça o Senhor também, mas 80% é ela, 20% é Deus. Então, o fato também de você ver algumas coisas de Deus fazendo na sua vida, não quer dizer que você deu o controle da sua vida a Ele, totalmente. Ele faz porque Ele é bom e a misericórdia dEle é grandiosa na sua vida.
Mas se o pouco que você soltou, e a bondade dele, o amor dele é tão grande por você, que ele ainda te alcança e te persegue, mesmo você controlando, mesmo você fazendo, imagine se você entregasse realmente o controle da tua vida a ele. O que você estaria vivendo, como você estaria vivendo. Amém? É só isso que eu quero deixar esse recado essa noite, para que a gente reflita, sabe, sobre essas coisas, porque o Espírito está gritando em nós. E acredito que gritando no coração de cada um de vocês, querendo dar algo a vocês que vocês nem têm dimensão. Coisas que você às vezes vem orando, pedindo, se esforçando, e Deus simplesmente quer te dar. Queria que vocês ficassem de pé agora. O louvor viesse aqui. Will, se puder apagar as luzes. Que você possa fechar seus olhos. Que vocês meditem verdadeiramente na letra dessa música. Essa música falou muito comigo de ontem para hoje. Já escutei ela várias vezes, mas tinha passado um tempo sem escutar ela. Mas ela entrou de forma diferente. E deixe que o Espírito Santo trate em vocês. Não tente controlar aquilo que vocês precisam, amém? Aleluia, aleluia. Olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé. Olhando fixamente. Perceba que o Senhor, Ele nos instrui, Ele fala fixamente, olhando com um olhar fixo. Você sabe que a tempestade, ela tem muitas vozes. Você sabe que os ventos, eles têm vozes, que as nossas necessidades, elas também falam. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite? Em uma fração de segundo é tão rápido a quantidade de informação, a capacidade que a sua mente e o seu raciocínio ele tem de receber informações é grande demais. É por isso que o Senhor ele diz, olha, Ele nos instrui, olhando fixamente, firmemente, ao ponto de que nada consiga roubar, nada consiga tirar a tua atenção do lugar de onde verdadeiramente importa. Quantos estão comigo? Digam amém. Que preciosidade nós ouvimos aqui nessa noite. Saber ver, conseguir enxergar, conseguir perceber o que realmente importa. Algumas pessoas dizem assim, conseguir ver o outro lado da metade do copo. Porque muitas vezes nós estamos em um lugar tão negativo, tão pessimista, tão cheio daquilo que não importa, que a gente só consegue ver e enxergar aquilo que não importa. E não estamos olhando fixamente. Amados, deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo que a gente precisa já está nele, consequentemente em nós. Então tudo que você precisa para resolver esse tudo aí que está bagunçado, que está desajeitado,
ainda precisa melhorar está nele. Está em você olhar para ele, fixamente dele, recebendo dele. Aleluia. Quantos sabem que muitas vezes a gente olha, mas não vê? No nosso dia a dia, tem coisas que a gente passa, a gente acha que está olhando, mas a gente não está vendo. Sim ou não? Tem pessoas que vêm aqui, fala com você, você fala com a pessoa, e se outra pessoa chegar para você e disser qual foi a cor da calça, da blusa, do brinco que aquela pessoa estava usando, você vai dizer assim: eita, sabe que eu nem vi, mas você olhou para ela. Muitas palavras são lançadas aqui nesse púlpito, muita coisa, muita preciosidade, e às vezes a gente olha, mas a gente não está percebendo, a gente não está recebendo, o nosso olhar não está fixo nele. Quantos estão comigo? Digam amém. Sacode a irmã que está do teu lado, pega na mão dela nessa noite, desliga metade desses ar-condicionados que o negócio está muito frio. Aleluia, porque mulheres juntas é fogo do Espírito. Quantos estão comigo? Digam amém. Mulheres reunidas é igual a fogo do Espírito de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, eu sei como eu cheguei aqui nessa noite, mas eu quero te dizer algo. Olhando fixamente, olhando firmemente, ao ponto de que nada, ninguém, nenhuma circunstância, nenhuma tempestade, nada pode te tirar deste lugar, nada pode te paralisar, nada pode te cegar. Meu Deus, que revelação diferenciada da passagem de Marta e Maria. Ela não conseguia, não era porque ela não queria, ela não conseguia enxergar, porque maior e mais forte o que estava nela era a necessidade dela naquele momento. Mais forte nela era a necessidade naquele momento. Mas deixa eu te dizer, mais forte, mais poderoso, mais firme na minha e na tua vida é Ele, é a presença dEle, é olhando fixamente para Ele, ouvindo dEle, recebendo dEle tudo que você precisa, está nele. As direções, as soluções, as resoluções, aquilo que você pode fazer e aquilo que você não pode fazer, está nele. Porque até para você fazer, você depende das instruções e da sabedoria dele. Aleluia, aleluia, aleluia. Pega na mão da irmã que está do teu lado nessa noite. Se você ora em outras línguas nessa noite, nós vamos entoar só mais um pouquinho desse louvor, só mais um pouquinho. Eu não sei qual é a tua condição nessa noite, eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu quero levar você à consciência. Nessa noite você vai sair daqui consciente de algo. Começa a tirar os teus olhos daquilo que não importa, e coloca os teus olhos fixamente nele. Você vai olhar para ele agora. Você vai começar
agradável e perfeita vontade de Deus. Fica livre para viver a vontade dele e não a tua. Porque quando você tiver consciência de que a vontade dele é maior, é melhor, é superior que a sua, você não vai mais ter medo. Você não vai mais temer as adversidades, temer as circunstâncias, porque você sabe que ele estará com você em todo e em qualquer caminho. Então, amadas, fica livre, fica disponível para viver a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Não se detenha apenas naquilo que você quer, mas se detenha a se lançar na vontade do Pai para a sua vida. Quantos estão comigo? Digam amém. Você pode dar um abraço apertado nessa mulher que está aí do teu lado. Aleluia. Declara palavras de bênção para ela. Aleluia. Fala para ela: você é abençoada demais. A bondade do Pai está sobre você. Você é amada do Pai. O amor do Pai te persegue. O Pai te ama demais. O cuidado dele está sobre a vida de cada uma de vocês. Você é linda e amada do Pai. A bondade e o cuidado do Pai está sobre você em todo tempo, até naquele momento que você acha que não, mas a bondade e o cuidado dele está sobre você. Amém? Amém, aleluia.